Vamos lá. Processo de separação de mistura, como o nome está dizendo, é um processo que você vai determinar de acordo com a característica da sua mistura. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação, problema. Chegamos na Compesa, a água chegou do rio lá e precisa ser tratada para ir para nossas casas, abastecer a torneirinha lá, beleza? Dar descarga, tomar banho, rapaz, cozinhar, aquilo de sempre. Só que a água do rio não serve para isso, ela precisa ser tratada, precisa ser purificada. E como é que a gente faz isso? Escolhendo alguns processos químicos e físicos para tirar essas impurezas do meio, por exemplo, certo? E aí existem vários processos. A gente hoje está falando só de dois, na verdade três. Filtração, decantação e destilação simples. Ainda tem evaporação, tem dissolução fracionada, tem destilação fracionada, tem peneiração, ventilação, tem um monte ainda, certo? Levigação, flotação, existe um bocado deles. Só que aí, no pouco tempo que a gente tem, herança do novo ensino médio, parabéns para ele, a gente vai ter que escolher alguns importantes. Aí eu elenquei três aqui pra gente hoje. Elenquei três. Basicamente, o processo vai se basear, ele pode ser uma coisa simples, de um passo só, ou ele pode ser, como no caso da destilação, com 2 ou mais passos. E se o processo for mais complexo, quanto mais substâncias existirem na minha mistura, mais complexo esse processo vai ficar. Por exemplo, num processo de filtração, que todo mundo sabe, basta que eu tenha um meio filtrante, o que eu vou usar para filtrar, e ele vai ser separado tranquilamente. Por exemplo, fazer café. Tem alguma dificuldade disso? Como é que a gente faz café? Não é o solúvel, tá certo? É aquele de pó mesmo. Você bota a água para ferver, pega um funil, um cone lá, né? Bota o papel de filtro, botou o pó, perdão, e aí você joga a água quente por cima e no final sai o café. O pó não passa, o pó fica. Não é assim que funciona? Ali eu já realizei uma filtração. Olha o conceito, separação de sólido líquido, ou pelo menos que a partícula seja maior do que o meio filtrante. Por exemplo, o pó de café não tem a capacidade de passar pelo papel através de um meio filtrante, que pode ser papel, pele ou areia. Oxi, papel, pele e areia. Pode ser pele e areia também, Ladinho? Pode. Na Compesa ninguém usa papel de filtro. Usa um filtro que é feito de areia, cascalho e carvão. Quando a água termina o processo de tratamento dela, ela passa por um filtro que é feito com areia, pedras e carvão. Basicamente é isso. E aí ele retém toda a sujeira grossa daquele filtro lá, passando por outro lado somente a água limpa. Tá certo, pessoal? Eu já fiz aqui no colégio um experimento parecido com esse. A gente fez com água do Rio Caparibe. Eu tratei ela, flotei, decantei tudinho, depois filtrei essa água num leito de pedra e carvão que a gente fez aqui no colégio mesmo. Alguém conhece outro processo de filtração que não seja esse que eu citei? Em casa também a gente faz um de vez em quando, né? Quem aqui já foi no Lava Rápido? Quem tem carro e já foi no Lava Jato? Já aspirou o carro? Já viu o carro aspirando o carro lá? Aquilo também é um processo de filtração. A sujeira, que geralmente vem poeira, vem areia, vem, sei lá, resto de pedra, pedaço de papel, é sugado pelo filtro, pelo aspirador de pó, não é isso? E aí quem é que fica retido? A sujeira. E quem passa? O ar, né? Perceberam que é assim também? Ou vocês não sabiam disso? Sério mesmo, na moral. Já perceberam já que é assim? O aspirador de pó, ele é um filtro também. Ele é um processo também de filtração. Ele aspira o pó, a sujeira, só que o ar vai embora. O ar não fica, senão ele vira um balão, né? Quando ele puxasse o ar, virava um balão. Mas não é assim, não é assim que funciona. Beleza? O ar limpo passa por trás do filtro, passa por fora do filtro, deixando retido só a sujeira. Tanto é que depois de um certo tempo você tem que abrir, né, o aspirador de pó, pegar o filtro, jogar a sujeira fora para poder colocar de novo. Esse é o processo de filtração. Um outro processo que a gente vai ver agora é a decantação. Decantação tem esse nome quando eu preciso separar duas coisas que não se misturam. Aí pode ser dois líquidos que não se misturam, ou seja, dois líquidos immiscíveis, ou pode ser um sólido e um líquido, no caso da areia e da água. Imagine que você está numa praia agora, numa praia. Aí você estava brincando lá com o seu baldinho na areia da praia. Imagine quando você era criança. Aí você pegava lá a areia da praia, quando você via, estava cheio de areia no fundo, né? E a água limpa em cima e a areia embaixo. Aquela parte de baixo é o decantado, é o precipitado, porque a areia decantou. A água fica por cima e a areia fica embaixo.
Então grava esse nome, decantar, ficar no fundo. Beleza, galera? Ou precipitar também, tá certo? Decantação é o nome do processo. Precipitado é o que cai. Tranquilidade, pessoal? Então, ó, no caso aqui, areia da água. A areia lá agitada da água, né? Quando a água para de se mexer, aquele material vai pro fundo, ficando a areia depositada no fundo e a água por cima. Aí depois eu venho com outro processo, sei lá, derramando. Ou pego um caninho, puxo e jogo para fora. Posso fazer isso também. Então esse processo também é decantação. Se for em 2 líquidos immiscíveis, por exemplo, água com óleo. Misturei lá água com óleo, já fiz aqui no laboratório também. Misturei lá água com óleo, certo? E aí depois eu parei lá. O que aconteceu depois? O óleo se separa da água. A gente já viu isso aqui no laboratório, não foi? A água se separa do óleo. Então aquilo ali eu decantei o óleo da água. A água embaixo, o óleo em cima. Geralmente, né? Certo, pessoal? E por fim, o mais complexo do dia é a destilação simples. Destilação simples é o processo que a gente usa hoje para fabricar cachaça, certo? Ou o uísque também, ou a vodka, se for o caso. É um processo que se usa hoje muito na indústria da bebida alcoólica. Por quê? Porque é um processo que eu posso separar. A regra básica, apenas 2 substâncias. Na simples, vai ter depois a fracionada, que é mais de 2, tá certo? Então a destilação simples vai se basear na diferença de ponto de ebulição. 2 substâncias com ponto de ebulição diferenciado vão se separar quando eu colocar uma para aquecer. Então tá aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei, sei lá, água e sal. Um exemplo. Aí o que vai acontecer? Quando eu começar a ferver essa água, ou aquecer essa água, os vapores vão começar a subir, mas o sal não vai. Entendeu? A substância sólida dissolvida não vai sair dali, vai ficar lá, certo? Aí os vapores vêm, são coletados pelo tubo. Aqui nessa parte maior, onde tem esse espiral, ele vai ser resfriado e volta a condensar. Por isso que eu chamei de processo composto. Porque ele não é uma coisa só feita a filtração. A filtração, eu peguei o papel de filtro, coloquei o material, filtrei, acabou-se. Aqui não. Eu preciso de 2 processos diferentes. Um de evaporação e o outro de condensação. Certo? É basicamente o que se faz na indústria da bebida. O cara vai lá, pega a mistura com água e álcool. Água, ponto de ebulição, 100. Álcool, 78, 77, às vezes 80, depende. Certo? Água com álcool. Aí o que ele faz? Ele quer o quê? Eu não quero a água, né? A bebida é alcoólica, eu quero fazer cana, quero fazer cachaça, aguardente. Aí ele vai e bota para aquecer a mistura com água e álcool, separa o álcool, né? Quando chegar a 70 graus mais ou menos, o álcool começa a evaporar, a água fica. Então ele vai, pega esse álcool na forma de vapor de álcool, aí chega aqui embaixo no espiral, resfria esse vapor de álcool, aí o álcool condensa na forma líquida de novo, tá feita a cachaça. Ou aguardente, né? Como chamavam os escravos na época. Alguma dúvida, meus amores? Tem mais, viu? Isso é só o dia de hoje, que é rapidinho. Perguntas? Vamos depois tentar ver se eu consigo de novo a água do Rio Capibaribe. Quem tem acesso fácil aqui à água do Rio Capibaribe?